Neste vídeo é a parte 2 do nosso projeto Relógio Digital. Na parte 1, que foi o vídeo anterior, nós criamos aqui toda a estrutura HTML e todo o CSS. E o que faltou para o nosso relógio funcionar igualzinho a esse daqui é fazer o JavaScript, que vai ser feito nesta aula, neste vídeo para você. Então vamos aqui. Primeiramente, aqui eu já tenho a estrutura pronta, eu vou criar o arquivo script.js dentro da pasta js, script.js, e vou puxar esse arquivo lá no index, né, aqui no index antes de fechar o body. Isso é uma boa prática, colocar o script antes, e aqui src, então eu coloco assets JS e script JS. Para a gente ver se realmente ele pegou, a gente usa o console do navegador, porque o console do navegador é o amigo do desenvolvedor web. Então vou abrir aqui com o botão direito, vou revelar no explorador de arquivos para que eu possa abrir o arquivo index.html. Aqui está o relógio. Eu vou só ajustar a minha janela. Aqui estou no Windows 11 e essa coisa de ajustar a minha janela ficou ótimo. E aqui eu vou dar botão direito em inspecionar, porque eu preciso estar vendo o console, eu preciso visualizar o que eu estou fazendo dentro do meu código, né? Ver a rotina do que está sendo feito. Então, só para a gente ter a certeza de que o HTML reconhece o JavaScript, eu vou colocar um console.log. Vou colocar teste aqui e atualizar. E aí ele verificou aqui que realmente está pegando esse arquivo. Então ele está reconhecendo o meu JavaScript. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é capturar os elementos que serão manipulados. Quais elementos são esses? A hora, o minuto, o segundo e a saudação. Então são 4 elementos aqui. E esses elementos eu vou capturar pelo nome da classe, que é que eu coloquei. Eu poderia capturar pegando pelo ID, mas não foi esse o caso. Eu vou vou capturar pegando o nome da classe. Então aqui no script eu vou criar um let e vou chamar esse let de hour com H de hora, hour L de elemento. Então, para a gente capturar um elemento dentro do documento HTML, a gente começa colocando document, ou seja, eu vou capturar alguma coisa dentro do documento. E aí eu uso um camarada chamado carry selector, que é usado para selecionar um elemento dentro da minha página. Eu coloco dentro de aspas, eu faço a seleção igual ao HTML, que é .hour, é assim que está no meu lá no meu HTML, vamos conferir, é .hour, depois .minute e .second. E aqui, voltando aqui no script, eu vou duplicar isso aqui mais 4, para facilitar. E aqui eu vou colocar minute, aqui second, e aqui greeting, que é a minha saudação. Greeting, que é a saudação. E aqui, vou colocar minute, e aqui second, que é o nome que está lá, e aqui greeting. Greeting, pronto. Para eu ter certeza que todos os elementos está sendo selecionado, eu vou colocar aqui um console.log e separando por vírgula, coloco hour element, minute element, vírgula, second element e greet element. Vou atualizar. Se todos os elementos aparecerem aqui, realmente apareceu. A hora, o minuto reconheceu, o second e o greeting. Então reconheceu, todos os elementos estão sendo capturados. Então meu teste foi um sucesso nesse caso. E a próxima etapa é fazer o time funcionar.
fazer esse camarada que está aqui realmente funcionar na vida real. E para fazer isso, a gente vai usar uma função chamada setInterval, que é uma função que muda a cada tempo. E esse tempo vai ser um tempo de 1000 milésimo, que é igual a 1 segundo. A cada segundo ele vai atualizar essa hora. E para isso também vamos usar a função de date, que realmente captura o horário, o dia, captura algum momento do tempo. Então, para isso, para facilitar, e eu gosto de sempre separar as funcionalidades nos seus devidos lugares, eu vou criar uma função para fazer esta atualização aqui. Depois a gente chama esta função para ser executada e aí o relógio começa a funcionar. Então, eu vou chamar essa função aqui, criar uma função function, colocar mount time. Só isso. E o que que essa função vai fazer? Essa função ela vai executar o set interval e esse set interval vai pegar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função. E o segundo parâmetro é o tempo que essa função vai se repetir. E aqui eu vou colocar 1000 milésimos de segundo. 1000 milésimo de segundo equivale a 1 segundo. A contagem aqui é em milésimo de segundo. E dentro da função, eu vou colocar exatamente o que vai ser feito. Então, eu tenho que capturar a função date e o date vai capturar a hora, o minuto e o segundo. Então, aqui eu coloco let date, colocar assim, igual a new date, que é uma função que trabalha com data e hora. E para eu trabalhar nisso daqui, eu vou jogar dentro dos elementos a data. A data não, desculpa, a hora, o minuto e o segundo. Então, o primeiro elemento que vai ser alterado vai ser o our element. Eu vou fazer um inner HTML, que é para colocar um conteúdo ali dentro, e vou colocar date.getHours. Aí o segundo que eu vou fazer, que é o minute element, vou fazer também inner HTML, que vai ser igual a date get minutes, uma outra função. E o segundo é o second element, que vai ser o inner HTML igual date get seconds. Get seconds. Então, até aqui, a função ela foi criada, mas ela não foi usada. Ela não foi usada. Se eu atualizar aqui, nada vai acontecer. Continua estático. Mas a partir do momento que eu usar a função, colocar aqui mount time, eu já estou usando a função. Vou pedir para o meu código executar esta função, porque a função é um bloco de código que ela só funciona quando nós chamamos a função. Aqui eu estou chamando a função. Então, atualizando a minha página, olha lá, olha o que aconteceu aqui. O relógio já está funcionando. Agora vamos analisar um detalhe. Vai chegar no zero, vocês vão reparar o que, que vai acontecer. Ó, 1, 2, cadê o zero na frente? Não tem. Ele coloca o número literalmente, então a gente tem que. Eu não quero isso, eu quero que fique um padrão de sempre de 2 algarismos em todos eles. Aí, para isso, nós vamos usar uma outra funçãozinha, que é o pad start. Só que esses elementos aqui para o JavaScript ele está como número. Eu terei de transformar como um string e jogar essa função para colocar mais o algarismo para completar 2 algarismos quando não tiver. Então, para isso, eu não vou colocar vou fazer uma função só para executar isso. Então, eu vou criar uma função e depois eu vou chamar ela aqui, né, onde tem a data, a data não, a hora, o minuto e o segundo, para usar essa função que eu vou criar à parte. Como eu falei, todas as funcionalidades no seu devido lugar, na sua função devida. Então vamos colocar aqui function. Eu vou colocar assim add 0 left.
adicionar 0 à esquerda. add 0 left. E aqui eu vou receber um número. Esse número, ele vai retornar da seguinte forma. Number, eu vou converter para string. E esse string vai receber um pad start, que vai ter 2 algarismos. E quando faltar completar esses 2 algarismos, vai completar com 0. Então vai ser assim a minha função. E o que que eu faço? Eu pego essa função que eu adicionei aqui e coloco aqui, ó, para cada um, abrindo aqui o, deixa eu colocar date e fecho. Aqui também faltou, eu não esqueci de selecionar o A aqui. add0, pronto, aí estou pegando a função ali, deixa eu só copiar essa parte que facilita para mim. Aqui, aqui e aqui então fechando os parênteses aqui. Fazendo isso, atualizando o meu código, 14, vamos analisar o segundo, né? Se o segundo obedecer a essa regra de colocar o 0 na frente, aí os outros também vão obedecer porque estão pegando a mesma função. Então, por que que cada coisa com uma funcionalidade? Porque eu evito repetir o mesmo código várias vezes. Então, olhando aqui, quando for para 0, 01, 02, 03. Então, o que está fazendo o 0 ficar aqui é essa função que nós colocamos aqui. E por fim, falta agora manipular a saudação, que está bom dia. Agora são depois de meio-dia, né, 14 horas, então teria que ser boa tarde. E aqui vai mudar também dinamicamente de acordo com o horário que for. Se for de manhã, parece bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Então aqui eu vou adicionar esta função que nós vamos retribuir. Então aqui, function greeting. Esse greeting vai pegar o date. Esse date é a função, ou seja, eu já estou demonstrando a função aqui, a função date. Eu vou jogar esta variável para dentro do greeting aqui. E aqui vamos ter as condições de quando vai aparecer a minha saudação de acordo com o horário. Então nós vamos usar o if. If. Aqui eu coloco date.getHours. Se esse getHours for maior ou igual a 5, vou colocar 5 horas. E date.getHours for menor do que 12, aí então esse greeting element, ele vai fazer o inner HTML com a palavra, né, com a expressão bom dia. Ele vai jogar esse bom dia. Se não, vamos fazer um outro if com uma outra condição, também com date get hours. Se esse horário for maior ou igual a 12, que já seria na parte da tarde, vamos colocar um date get hours menor que 18. Que, no entanto, eu vou colocar o getElement.innerHTML igual a boa tarde. E vamos colocar uma opção, mais uma, né, mais um else, para boa noite. Então, date.getHours vai ser maior ou igual a 18, já é o suficiente. E aqui vai entrar o greatElement.innerHTML, que vai ser igual a boa noite.
E vou colocar só mais um para encaixar na parte da madrugada, que se nenhum dos três forem satisfatórios, ele vai executar esse aqui. O único que não está sendo satisfatório aqui é no horário da madrugada. Aí eu só vou colocar aqui boa madrugada. Atualizando o meu script, nada vai acontecer, vai começar, não vai mudar nada aqui, por quê? Eu só criei a função. Então essa função que está aqui, eu tenho que executar ela dentro do setInterval. Logo depois que pegou tudo aqui, ó, só acrescenta aqui embaixo o greeting, ele já está pegando esse date aqui, vou atualizar, tá bom dia aqui embaixo, eu atualizo, boa tarde. E aí ele já atualizou, já está de forma dinâmica. Quando chegar no horário das 18 horas, aqui esse texto vira boa noite. Então aqui terminamos o nosso projeto de relógio digital. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no meu canal para mais conteúdo como este. Tchau, tchau!